Então, por exemplo, tem ações na minha carteira que eu tenho um yield on cost de 30%. Me diga um produto que me dê 30% ao ano. Livre de imposto. E o payout Ainda. não é 100%. Por enquanto, né? O O payout, payout ainda não é 100%, exatamente. Mas o que é isso? É o efeito dos juros no tempo. E eu acho que tem um ponto aí que ele é falho nessa comparação, porque a pessoa acha que a gente está comprando yield. A gente não compra yield. Então, A estratégia por trás é do dividendo e tem alguns setores que vocês se sentem muito confortáveis. Não importa o preço, se você tem essa empresa na carteira, ela continua pagando dividendos, vocês não olham para o preço? Ou chega algum momento que você pensa, pô, acho que vale realizar. E quando pinga o dividendo, no dia mesmo, compra mais ação dessa companhia? Como que funciona a estratégia na prática? eu acho que a estratégia, depois vocês podem até me complementar, ela varia um pouco para a pessoa que está começando agora e para a pessoa que já está um pouco mais consolidada na carteira de investimentos. Então, a pessoa que está começando agora, eu acho fundamental ela criar o hábito. É muito importante você criar o hábito, assim, antes de mais nada, dar o primeiro passo, comprar a primeira ação, entender o que aquela empresa faz, vai entender antes de comprar, obviamente, mas entender o que a empresa faz, se possível, vai ver um vídeo no YouTube das operações dessa empresa, ler relatórios e tal. Beleza. Você definiu que aquele é o caminho, comprou aquela primeira ação, essa ação, em algum momento, ela vai te remunerar, e esse dividendo que você vai receber, se você não tiver como fazer um aporte extra, o ideal é que você já busque outras empresas para investir sempre olhando o preço. O preço é uma premissa básica da estratégia, porque é ele que vai, é em função dele que você vai definir o teu retorno, tanto em valorização quanto em yield, né? Mas tem que ser uma empresa descontada, sem sombra de dúvida. Essa pessoa que mantém essa recorrência, ela tende a perpetuar mais no longo prazo com esses aportes mais constantes. À medida que você vai ganhando um pouco mais de traquejo e tal, você consegue identificar um pouco melhor momentos e níveis de desconto em algumas empresas. Então, uma coisa que a gente não faz de jeito nenhum é pagar caro ou contar com o crescimento para justificar o valor de uma empresa. Então, nesses momentos, você recebe o dividendo, vai para a caixa. Fica lá na renda fixa, esperando liquidez imediata para quando você precisar, mas problema nenhum ficar acumulando caixa em momentos que você não está confortável em pagar preço, pagar o preço que você está vendo em tela. Apesar da gente ver, assim, em alguns momentos, uma euforia e poucos preços descontados ou níveis confortáveis, sempre a gente consegue encontrar uma ou outra ação que está bastante descontada e vai te trazer uma remuneração interessante. Então, é raro você ficar com aquela pilha de caixa por muito tempo, mas se acontecer não é um problema. Tipicamente, qual que é a regra que a gente aplica? Bolsa subindo, bolsa em alta, menos oportunidades, maior o caixa que você vai acumular, e o contrário também é verdadeiro. É isso aí. Alguma coisa a mais que vocês... Acho que é isso, assim, o que distingue uma boa empresa de um bom investimento é o preço, né? Então, por melhor que seja a qualidade de qualquer empresa, tudo tem um limite, né? E você pagar caro por algo, muitas vezes nem o tempo resolve, né? Então, de fato, é muito complicado. Agora, o que a gente costuma fazer não estar confortável com os preços que você está vendo na sua carteira, eu simplesmente paro de comprar. Não necessariamente você vai efetuar uma venda. Por quê? Por vários motivos. Primeiro que se você fez um filtro bem feito de qualidade, são poucas as excelentes empresas da Bolsa. Então, muito provavelmente, agora não tá, saiu de moda, né? Mas a próxima Magalu, entendeu? É aquela lá que você já tem na sua carteira se você fez um excelente filtro. Outra coisa, as pessoas se baseiam, né, pelo valor nominal da ação. Banco do Brasil subiu 40% nesse ano. Cara, mas quantos por cento subiu a lucratividade? Será que subiu? Exatamente, o valor patrimonial, quer dizer, será que os múltiplos ainda não continuam descontados? O que me parece que sim. Então, você tem que fazer uma análise relativa em relação aos múltiplos, né? A lucratividade que essa empresa teve. Então, assim, são N fatores. E, geralmente, são essas também as empresas que são as craques ali, são as atacantes que estão distribuindo os excelentes dividendos. Então, você vai vender a sua galinha dos ovos de ouro só porque você acha que subiu muito? Imagina se meu pai tivesse vendido o Unipar com 100% de valorização. Pô, 100% é ótimo, mas e 1000% não é melhor? Você só vai ver 1000 se você não for mão de alface e não vendendo 100.
né? Então, eu acho que você ter convicção na sua estratégia é extremamente importante justamente para você não fazer. E, cara, que dor de corno que dá, né? Quando você vende, o negócio sobe na sua cabeça, né? Nossa. Puta merda, é difícil ver isso acontecer, né? Um dos maiores mãos de alface que existe, eu acho, na cidade. Esse é o problema. Mas isso não quer dizer que a gente não venda nunca, tá? Eu acho sim. importante, então, mudança de fundamento, quando o preço estica demais em relação ao valor, a gente sempre está olhando comparativamente também para ver se uma troca faz sentido no momento. Eu estava vendo outro dia uma entrevista do Warren Buffett, perguntaram para ele por que ele não vendeu Coca-Cola quando ela chegou a valer 80, tá cotada a 80 vezes lucro. E ele falou que ele se arrependia, que ele olha para trás, ele poderia ter realizado. É relativo, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E saber vender é muito mais difícil do que saber comprar, né? Porque às vezes saber comprar é óbvio. Agora, saber vender, cara, você não tem como adivinhar. Acho que a gente não sabe vender, né? Acho que eu não sei A venda vender, é mais pelo difícil. menos. É Mais muito natural mais do ser difícil. humano, né? Você É. desapegar, né? Mas você sabe uma coisa curiosa? A galera que está começando, ela ouve a gente falar que a gente não está comprando nada e ela não adquiriu o hábito de comprar todos os meses. E tem ação para você comprar todos os meses. Tem boas ações que pagam mais de 6% em bons setores e tal. Até saiu, se eu não me engano, foi um estudo na Vanguard esses dias, que falava assim, quando você recebesse um valor gigante ou não, compensaria você, tipo, investir tudo de uma vez ou ir fracionando, né? Esse estudo foi nos Estados Unidos, enfim, mas assim, de 3 vezes, em 3 estudos que eles fizeram, 2 vezes compensava você tacar tudo de uma vez lá em boas empresas, no índice, no caso, nos Estados Unidos. Essas vezes que você colocava tudo de uma vez foram as vencedoras em relação a outra vez que você colocava mês a mês. Apaga esse estudo da Vanguard, vamos voltar aqui para a Bovespa, esquece isso tudo, vamos pegar um investidor normal, CPF que está começando lá, a pessoa que está começando agora, ele vendeu uma casa, sei lá, ele põe tudo de uma vez porque está gostando de ver a bolsa subir. Ele comprou, vamos supor, um Banco do Brasil antes da pandemia a R$ 45,00, pagando R$ 2,90 de dividendo, mais de 6% e tal. Será que esse cara, depois da pandemia, aguentou segurar o Banco do Brasil e ver o patrimônio desvalorizar mais de 50%, como aconteceu? Eu duvido. Ou ele deve ter se arrependido muito, ou ele vai falar, esse negócio de bolsa não é pra mim, eu vou sair fora disso aqui, ó, tá vendo? Bolsa não é cassino, é jogo e tal. Só que hoje, por exemplo, você vê o mesmo banco que pagava 2,50, alguma coisa assim na pandemia, hoje pagando 4,50, R$ 5,00 de dividendo, valendo R$ 50,00, alguma coisa assim. Então ele não soube esperar, não pôde esperar, não quis esperar, só que ele teve esse baque. O comportamento, ele acaba sendo um componente que, por mais que você avalie uma empresa e ache que ela é boa o suficiente, se você não tiver o comportamento enraizado por trás, você não prospera. Você não prospera. A gente teve erros durante a nossa jornada, a gente pode falar um monte de erros. Eu falo de não saber vender, todas as vezes que eu vendi eu me arrependi. E tinha vezes que eu estava certo. E eu me arrependi mesmo assim, porque às vezes que eu tava errado, que eu errei, pô, se eu tivesse segurado, eu ia ter ganho muito mais, assim, sabe? Então é um negócio muito difícil de você balizar isso, cara. Mas assim, fazer o mês a mês, o aporte constante, por anos e anos a fio, cara, isso eu acho que é uma métrica para sucesso no mercado. E para o cara que, por exemplo, a gente passou agora por um ano em que a renda fixa estava pagando mais do que a maioria das empresas em termos de yield, né? Então, é claro que talvez, olhando apenas nessa perspectiva, pudesse fazer sentido estar posicionado na renda fixa num vencimento de, sei lá, um ano do que estar com uma empresa. Só que ao mesmo tempo, quando a gente compra uma empresa nesse momento, ela tende a ter um retorno lá adiante maior, porque está comprando quando ninguém quer. Dentro da estratégia, quando as pessoas com certeza vieram a vocês e perguntaram sobre esse momento de entrar na renda fixa, que agora está ficando um pouquinho para trás, qual que é a justificativa para que não aceite um dividend yield às vezes menor nesse ano, mas opte por entrar na bolsa e não surfar uma oportunidade de pegar ali um retorno de 14%, 15%, como estava já pré-definido? Cara, o bom ganhador de ações no longo prazo é o cara que é um bom perdedor para o CDI no curto prazo. Não existe almoço grátis. Não existe boas promoções na bolsa quando já está tudo precificado, quando está tudo muito lindo, céu azul. Não. Existe desconto na bolsa quando, obviamente, está todo mundo pessimista, quando está todo mundo vendendo. Então, assim, parece óbvio porque o cara vai ser atraído por aquela taxa de juros, ele é atraído por um sistema de distribuição que é, obviamente, desenhado para que os produtos de renda fixa sejam vendidos
naquele mês, naquele semestre, enfim, porque todo mundo precisa bater meta, né? Convenhamos. Já também trabalhei em corretora. E, obviamente, as ações ficam fora de moda. Só que é aí que os grandes descontos acontecem. Como a gente foca muito em quantidade de ações, em meta em quantidade de ações, o cálculo é muito simples. E, de novo, a matemática mostra, com dados você consegue mostrar para o cidadão que ele pode abrir mão desse ganho de curto prazo no CDI em prol de um ganho muito maior e exponencial no médio e longo prazo em ações. Então, vamos supor que você queira ganhar, sei lá, R$2.000 por mês, em média, em dividendos, certo? Isso dá 24 mil ao ano. Vamos pegar uma BB Seguridade que, na média dos últimos 6 anos, pagou R$2 por ação em dividendos. 24 mil dividido por 2, você precisa de 12 mil ações da BB Seguridade. No preço de hoje é o quê? Uns 350, 360 mil reais? 31, Cara, 31. isso, né? Por aí. Lu, não tenho 360 mil reais. Mas, cara, a BB Seguridade bateu R$20 ano passado. Né? Um desconto bastante grande em relação a esses 360 mil que você pagaria hoje. Então, quando o cidadão faz essa conta, ele torce para cair, porque ele entende que ele está comprando um yield futuro barato hoje. Outra boa métrica para você olhar para isso é o yield on cost. O yield on cost é a sua rentabilidade em dividendos baseado no seu preço médio. Conforme você vai aumentando a sua quantidade de ações, né, obviamente que você não pode também se ater muito ao preço médio, senão você vai ficar ali com aquele preço enraizado em você e nunca mais você compra se a ação subir de preço, né? Mas, enfim, é uma excelente métrica para você não vender as suas ações e você se confortar que o negócio está dando certo. Então, por exemplo, tem ações na minha carteira que eu tenho um yield on cost de 30%. Me diga um produto que me dê 30% ao ano. Livre de imposto. E o payout Ainda. não é 100%. Por enquanto, né? O A payout, agiotagem. O payout é ainda de não é 50%, 100%, exatamente. Mas o que é isso? E É o eu acho- efeito dos juros no tempo. E eu acho que tem um ponto aí que ele é falho nessa comparação, porque a pessoa acha que a gente está comprando yield. A gente não compra yield. Então, o cara vai comparar o dividendo mínimo ali de 6% com o CDI. É claro que o CDI vai dar um banho. Mas ele esquece que aquele negócio que a gente está olhando, primeiro, não é um produto financeiro, é uma empresa que atua na economia real, que tem estratégia, que tem colaboradores, que tem CAPEX, um monte de coisa. Aquela empresa, se ela for capaz de gerar valor no longo prazo para os acionistas, ele não vai ganhar só no dividendo, ele tem todo o reinvestimento da empresa que também vai se materializar numa valorização da cotação. Então, o seu retorno vem dessas duas formas. Mas a pessoa tende a achar que é dividendo versus CDI. Não é. Começa por aí. Primeiro que o CDI é nominal, né? Não, então, eu acho que a questão é... Comparar banana com laranja. Você está comparando coisas diferentes. Se a gente pensar isso... Você está dando risada, deve Estão ter... vendo uns comentários absurdos ali. Certeza. Teve um negócio que eu falei aqui que eu acho que só um cara escutou aqui, o Alexandre07, não, mas Agiotagem com certeza. perguntou, né, o que tem retorno de 30%? Eu falei, agiotagem. Agiotagem, drogas, escutou. marketing digital. O robozinho do Pix, só. Famosinho do Pix, esse é bom. Mas E você sabe Banco que é do engraçado? Brasil. Você falou 30% agiotagem, né? Vou pegar esse exemplo que a Lu deu de yield on cost, vamos pegar na prática. Você pega uma Taesa em 2015, um exemplo, uma empresa de transmissão de energia, custava R$15 na época, pagava, sei lá, R$2 de dividendo. Você pega a mesma Taesa hoje, que custa, sei lá, 37, R$40, bateu R$40, está pagou ano passado R$5 de dividendo. Então, pro cara que comprou a R$15, tá aí os 30%. Tá aí. Tá mais de 30%. O payout não é de 100%, ou seja, ela tem que deixar uma grana lá em Aquele, caixa, né? beleza, isso Sim. acontece mesmo, é natural do setor, mas tá aí os 30%. A Unipar, que o Barsi comprou a centavos, que pagou a Vale do Rio Doce, em 2016 a R$10, que pagou um dividendo de 14. se eu não me engano, foi 14. Petrobras foi isso. Petrobras. Então, assim, Petrobras a bateu o quê? Acho que R$4, Bateu R$4, R$4, R$5, pagou mesma 17 pagou ano 17 passado. pau. Então, assim, não é bem só agiotagem, né? Essas É. empresas são negócios. Negócios são, assim, organismos vivos. As empresas estão lá para fazer dinheiro. O Barsi costuma dizer que enquanto está todo mundo olhando de lupa, ele olha de binóculo. E eu acho mais incrível ouvir isso de uma pessoa com 83 anos de idade. Então, a maioria das pessoas tem uma visão muito imediatista. E
Quando você vai montar uma empresa, pô, você não espera o retorno no primeiro ano. Quando você faz um investimento, você não espera retornar tudo no primeiro ano. Então, essas empresas que são as melhores do Brasil que estão listadas, você tem algumas aí com histórico já comprovado. Você pega uma Klabin, por exemplo. Ela faz alguns investimentos, inclusive o Puma 2, que foi o maior da história dela, que vão levar tempo para maturar, vão trazer retorno no longo prazo. Então, muitas dessas empresas você pode ser acionista por resto da vida. O controlador é um acionista, na maioria das vezes, por resto da vida. Por que você não pode ser? O Barsi fala muito isso. Ele, quando começou, a replicar o comportamento do dono em muitos aspectos, né? Então, ele preferia ser um pequeno dono de grandes negócios do que um grande dono de um pequeno negócio. Uhum. Então, muitas vezes é copiar o controlador. Se você fizer isso, muitas vezes você já vai se dar bem, eu acho. Ô, Henrique, Diga tem um lá. ponto aqui. Eu falei, tava falando antes do programa começar do tempo médio de episódio, né? E eles falando, tipo, não pode ficar menos que a gente tá batendo quase 1 hora de programa, a gente não brincando. saiu da primeira parte. Passou 1 hora já. Boa, né? Gostoso, né? A cadeira, o papo, o clima, 1 hora o já se foi. ecossistema